Então, pessoal, o foco principal da nossa aula de hoje é o planejamento da perícia, o ofício de aceite da perícia e o orçamento da perícia, né? Quando a gente vai planejar a perícia, vai aparecer agora o orçamento que nós temos que entregar para o juiz para cobrar do juiz os trabalhos que nós vamos estar realizando, tá? Então, assim, novamente, só para salientar, o perito é um profissional idôneo, especialista e legalmente habilitado, convocado para realizar uma perícia judiciária. Quem define tudo isso, tudo que vai ocorrer e como vai ocorrer, é o processo civil 13, a Lei 13.105, de 16 de março de 2015, que consta, então, do Código do Processo Civil, que nós chamamos aqui de 2015, Código do Processo Civil de 2015. É um novo CPC. Ele que vai dar todas as diretrizes, então, para a realização, então, da perícia. Especificamente, para a perícia, a seção 10 do CPC, que constam aí de 4 páginas, não mais do que isso, são 4 páginas, dos artigos 464, o início, 464, até o artigo 480. Então, aqui estão todas as indicações, tudo aquilo que nós precisamos saber para fazer a perícia, digamos assim, do ponto de vista jurídico, tá? O que podemos e o que não podemos fazer, tá? Então, é importante que a gente saiba, então, ou cada vez que vamos realizar uma perícia, que a gente dê uma olhada nesses itens aí, para poder relembrar algumas coisas da perícia judicial, tá? Novamente, existe a petição inicial, existe a contestação, existe uma série de documentos que vão entrar dentro dos autos do processo, tá? E, num momento, o juiz convoca uma audiência de conciliação, tá? E coloca o autor e requerido na frente para entrar num acordo. Não havendo o acordo, tá? O juiz, então, nomeia o perito especializado no objeto da perícia e fixa de imediato o prazo da entrega do laudo pericial. É o artigo 465 do CPC 2015, tá? Então, eu já falei para vocês isso, né? O juiz faz um despacho, uma decisão que é publicada no Diário da Justiça, tá? Deste dia, tá? Deste momento, tá? O que acontece? As partes podem, dentro de 15 dias, contado da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir impedimento ou suspensão do perito, se for o caso, indicar o assistente técnico e apresentar quesitos. Então, vocês, na aula passada, vocês foram assistentes técnicos. Então, vocês indicaram o nome do assistente técnico no ofício, que estão entregando hoje, e apresentaram 5 quesitos para serem respondidos pelo perito. 5 como autor e 5 como requerido, tá? E aí, vocês podem, nesse mesmo ofício, apresentar, então, algum impedimento com relação ao perito, né? Se aquele nome que foi dado pelo juiz na audiência de conciliação e julgamento não é pertinente, vocês vão explicar para o juiz por que não foi e vão encaminhar o ofício também solicitando a mudança do perito, tá? Então, é nesse ofício que tudo acontece, tá? E aí, então, vocês pegam o ofício e encaminham aquele ofício, então, que vocês fizeram na aula passada, com a indicação do assistente técnico e dos quesitos, vocês encaminham e esses ofícios com essas questões são, então, adicionadas aos autos do processo. Aí, então, quando o juiz recebe, o juiz não, né, o escrivão, quando ele recebe os 2 ofícios, ele pega, então, esses ofícios e tira uma cópia deles e aí manda uma carta de intimação para o perito.
informando que ele foi nomeado. Então, é só a partir de agora, quando chegaram os quesitos nos autos, o escrivão, então, ele redige um ofício, que é assinado pelo juiz, e convoca, então, né, o perito para responder os quesitos que foram solicitados pelo autor e réu, tá? E já fixa, né, de imediato o prazo para a entrega do laudo pericial. Então, é nesse momento, é só agora que o perito aparece no processo, tá? Aí, o perito, né, ele recebe esta intimação, né, numa carta protocolada, e vai até o fórum, retira os autos, retira em carga os autos, isso não acontece mais, né? Ou então ele recebe um e-mail que ele foi intimado, nesse e-mail consta uma senha para ele consultar o processo, juntamente lá ele vai até o site do TJSC, né, www.tjsc.jus.br, ele entra com o código do processo e com a senha que é fornecido, e aí ele tem, então, né, de imediato, ele tem como observar, né, dentro do processo, dentro do site, todo o processo, toda a documentação do processo. É só nesse momento que o autor, que o perito, vai saber daquilo que está acontecendo, tá? E ele recebe um ofício, né? E esse ofício dá a ele 5 dias para ele apresentar os honorários. Ó, querem ver aqui, né? Olhem, esse aqui foi um ofício que eu recebi de intimação. Então, ó, fica o destinado desta acerca de sua nomeação como perito no presente processo, que está aqui o número do processo, tá? O engenheiro mecânico Douglas, com endereço comercial tal, CEP, telefone, e-mail, que deverá ser intimado para apresentar em 5 dias. Então, o perito tem 5 dias apresentar proposta de honorários, tá? Do que as partes deverão ser intimadas. A parte autora deverá informar nos autos o local exato em que o veículo se encontra, que era objeto da perícia, o acesso das partes do expert, local, data do perito. Então, o perito deverá dizer se aceita o encargo e apresentar a proposta no prazo de 5 dias. Na mesma ocasião, a data agendada para o exame, que não poderá exceder a 90 dias. O juiz já, então, estipulou que desta data que ele entregou essa convocação, a entrega do laudo pericial não poderá exceder a 90 dias, tá? E aí, então, juntamente com isso, então, ele manda a senha, tá? Com a senha para o acesso do perito no TJSC para verificar, então, os quesitos, tá? E do que se trata exatamente o processo, os autos do processo. E aí, então, nesse momento, o autor tem que ir no processo, baixar, geralmente, ele baixa aqui, ó, primeiro documento, a petição inicial, tem um documento aqui que ele pode selecionar tudo, ó, a gente pode selecionar todos os documentos que fazem parte do processo, tudo, tem um botãozinho que a gente acessa, tá? Todos aqui, ó, a gente acessa todos, e aqui em cima a gente manda baixar, né, em PDF todo o processo, e a gente, num formato, então, PDF. Aqui são 132 páginas, tá? Então, ele vai vir, então, com 132 folhas, para que a gente comece a analisar o processo para poder fazer um orçamento para o juiz. Então, a gente não vai ter muito tempo para analisar o processo e fazer o orçamento. E se isso chega na sexta-feira, né, se por acaso você assinou a data sexta-feira, tem só 3 dias úteis aí para poder fazer todo esse trabalho. Sábado, domingo, mais segunda, terça e quarta, tem que estar entregando já esse ofício para o juiz. Então, é algo bastante rápido, tá, gente? Então, é preciso, né, fazer a coisa rápida. Tem que escrever um ofício para o juiz. Em primeiro lugar,
tem que analisar o processo, ver do que se trata, se você tem competência para desenvolver aquele trabalho. Se tem competência, tem que analisar o processo, já uma parte a gente começa a analisar e fazer o laudo a partir do momento que a gente recebe o processo, tá? E planejar a perícia, tá? E nesse planejamento a gente vai ter uma espécie de um guia do que vai ser feito, né? Vai fazer o planejamento e vai ter todos os serviços que vão ser necessários. E aí a gente vai ter que buscar o orçamento desses serviços e colocar no ofício e encaminhar para o juiz. Tem que ser bem rápido tudo isso. Então, eu vou mostrar para vocês, então, como fazer esse ofício, né? E principalmente como fazer o orçamento, né, da perícia, né, o planejamento e também o planejamento dela, tá? Tudo isso varia de processo para processo, tá, gente? Mas, assim, é uma orientação que já dá um bom fôlego para vocês para frente, já para não sofrer tanto, né, na elaboração de um ofício e como planejar essa perícia que vai ser realizada, tá? Então, aí o perito, então, ele elabora o ofício de aceite, tá? Esse ofício de aceite, então, vai constar nele, né, as informações do perito, ó. Isso aqui é um ofício real, que foi executado para um perito da comarca de São Lourenço, ó, tá? Então, eu só excluí aqui os nomes referentes ao autor e requerido, tá? E deixei os demais, tá? Isso foi feito em 2009, tá? Então, você vai elaborar um ofício. Esse ofício, geralmente, é feito num papel timbrado com a logomarca do perito e com o endereço do perito, né? Esse primeiro meu que eu fiz não foi feito assim, tá? Agora, os que eu tenho pela frente, todos eles são feitos assim, papel timbrado no próprio Word, né? E a gente encaminha, então, o ofício para o juiz, né? O excelentíssimo, aqui no caso, o Dr. Gerson Oswaldo Vieira, que era o juiz na época daquela comarca, tá? E você coloca, então, que está encaminhando um ofício de aceite do encargo para a realização da perícia técnica referente aos autos número tal, cujo autor é tal e requerido é tal, tá? Aí, excelentíssimo senhor, esse aqui foi o primeiro ofício que eu apresentei, né? Então, tem todos os problemas, né? Os novos são um pouquinho diferentes, né? Mas, assim, em atenção ao ofício que ele encaminhou, então, venho por meio deste informar a Vossa Excelência que aceito o encargo de perito referente ao processo tal e tal. Geralmente, a mesma informação que está aqui em cima vem aqui embaixo, né? Duplicada. Muito embora não tenha recebido o processo, no caso, esse foi específico, né? Eu apresentei o orçamento, tá? O procedimento para a realização desse trabalho envolverá o levantamento de informações do caminhão, motor, caixa, que era objeto da perícia, e a partir da análise serão formadas as respostas para os quesitos. E aí vem no ofício o encaminhamento da proposta de honorários. Para a realização da presente perícia, os honorários a serem pagos para esse perito deverão ser de, por exemplo, vamos supor, R$10.000, tá? R$10.000 e por extenso. Divididos em duas parcelas. A primeira parcela, então, de R$5.000, deverá ser paga no ato de aceite e aprovação desse orçamento e desencadeará o início das atividades de perícia. Entenderam, gente? Então, a primeira parte é a parte que dá o aceite da perícia e o desencadeamento da realização dela. O autor ou o requerido, eles vão depositar na conta corrente o valor de R$5.000, por exemplo. E quando eu recebo esse valor, isso é o indicativo de que a perícia foi aceita, né? E que eu tenho que começar a realizar a perícia, tá? A segunda parcela, também no valor de R$5.000, por exemplo, deverá ser paga na entrega do laudo pericial. Então, quando a gente entrega o laudo pericial, depois de um mês aí, que mais ou menos, né? Ou no fim do prazo que o juiz estipulou, a gente entrega o laudo pericial e aí o juiz manda informar as partes que deve ser pago o perito. E aí eles depositam, então, na nossa conta. Geralmente, eu dou a conta corrente do banco que eu tenho, tá? E o pessoal tem que fazer o depósito, então, nesta conta corrente do Banco do Brasil, em nome de Douglas Roberto Zaios, tá? Então, geralmente é assim que está o ofício. A partir da confirmação do aceite, necessita-se de 90 dias
para a realização da perícia, elaborar laudo técnico. Esse foi um dos primeiros ofícios que eu fiz, tá? Hoje em dia, o juiz já estabelece de imediato o prazo para conclusão. Então, eu não poderia mais colocar aqui 90 dias. Depende daquilo que o juiz colocou no ofício que ele encaminhou antes para mim, tá? Também, nesse momento, ele de você solicitou um encaminhamento de uma cópia, também foi um caso excepcional, que foi realizado lá em 2009, né? Nossa, 2009, fazem 10 anos atrás, 11 anos atrás, tá? E aí não tinha toda essa estrutura que hoje tem, tudo digitalizado, tá? E aí, então, você se apresenta e encaminha para o juiz. Este ofício tem um grave problema. Eu mandei para o juiz, mas tem um grave problema de acordo com o novo CPC, tá? Então, este ofício, pessoal, é o primeiro documento que o perito encaminha para o juiz. É o primeiro documento. Esse é o primeiro documento que chega e vai para os autos do processo, tá? Então, hoje, pelo CPC novo, você tem que ter toda uma apresentação no início do ofício que você encaminha. Sempre o primeiro ofício que você encaminha para o juiz, você tem que colocar todos os seus dados. Então, o início desse ofício deveria ser assim, ó, aqui, ó, tá? Antes de começar esse parágrafo aqui, teria que fazer assim, ó. Douglas Roberto Zaions, Douglas Roberto Zaions, né, casado, né, residente e domiciliado da rua tal, na cidade tal, bairro tal, CEP tal, tá? Engenheiro mecânico, tá? Com e-mail tal, CPF tal e carteira de identidade tal, vem por meio deste ofício aí informar que aceita o encargo de perito. Hoje, então, o começo de cada primeiro documento que chega no processo tem que ter todas as informações do sujeito, né, da pessoa que está encaminhando esse ofício. Tá? Então, tem que estar completo hoje. Tá? Assim como vocês fizeram... Não, vocês não fizeram um ofício assim de quesitos, porque o primeiro documento que foi encaminhado pelo autor e pelo requerido foi a petição inicial e a contestação. Naqueles documentos, tinha, a primeira vez que esse documento foi apresentado no processo, tinha todas as informações do autor e na contestação todas as informações do requerido. Então, a mesma coisa acontece agora, né, quando você vai introduzir e encaminhar um ofício para o juiz. Tem que ter todos os dados necessários para te encontrar quem você é e como te encontrar. Inclusive, hoje em dia, o e-mail, então, tá? O e-mail é parte fundamental do endereço de vocês, tá? Então, todo o ofício deve começar com isso. Eu, Douglas Roberto Zaions, tal, CPF, identidade, endereço, estado civil, venho por meio desta, então aqui em cima, né? Venho por meio desta aceitar o encargo de perito, tá? E aí colocar as demais informações. Então, hoje isso é obrigatório. No segundo ofício que você vai encaminhar para marcar a data da perícia, por exemplo, você não precisa mais fazer isso. Aí você faz Douglas Roberto Zaions, já qualificado, no segundo documento, né? Qualificado nos autos desse processo. Então, quer dizer que você já foi qualificado no primeiro ofício. Nos autos deste processo, vem, por exemplo, né, informar a data de realização da perícia técnica no processo tal e tal e tal. Então, o segundo ofício você já está qualificado. Quando você vai entregar o laudo pericial, você encaminha, Douglas Roberto Zaions, já qualificado, perito deste processo, vem muito respeitosamente entregar a Vossa Excelência
o laudo pericial realizado, tal, e aí você coloca toda a descrição do ofício, tá? Então, é importante ter isso, né, nos ofícios que são encaminhados para o juiz, tá? Quando vocês vão fazer, então, recebem a intimação, vocês têm o acesso ao portal do TJSC para olhar o processo. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é ler o processo, ler todos os autos, pelo menos ler a petição inicial, ler a contestação e, de repente, avaliar os documentos que estão presentes no processo. Tem nota fiscal, vai ter recibo, vai ter processo, vai ter contrato, vai ter muitas coisas aí para serem analisadas, né? Vai ter também laudos de peritos contratados pelas partes que estão fazendo tem laudos de peritos contratados pelo autor requerido, enfim, vai ter uma série de documentos para vocês analisarem, tá? E aí, então, vocês têm que ler isso e analisar o processo, tá? Vocês recebem, então, para fazer o planejamento da perícia, tá? O planejamento da perícia vai envolver você já darem o orçamento para o juiz, né? Vocês vão ter que dar o orçamento para ele. Então, para vocês fazerem o orçamento da perícia, vocês vão ter que ter quais são os quesitos que são respondidos para o autor requerido, aquele conjunto de várias questões que devem ser respondidos. Vocês vão consultar normas técnicas sobre o produto, procedimentos operacionais, vão tentar encontrar informações de fabricação do produto, levantamento de casos similares que já aconteceram. Eu gosto muito de fazer isso, tá? E, principalmente, a melhor forma de encontrar isso, coloca no Google, tá? Falha em motor elétrico da marca Eberle. Coloca no Google e vê tudo o que aconteceu de falha de motor da Eberle, tá? Vou consultar manuais de manutenção do proprietário, manuais de manutenção do motor, enfim, vocês vão ter que fazer uma consulta de vários elementos, né, para poder fazer a perícia, para fazer o planejamento da perícia. Encontrar normas técnicas, vocês vão ter que, muitas vezes, comprar normas técnicas, porque como é que vocês vão, na perícia, comentar com o juiz que, de acordo com a norma técnica NBR tal, tá, o produto não foi adequadamente fabricado. Mas e aí, daí, quem que tem a norma? Onde é que você, perito, analisou a norma? Né? Então, muitas vezes tem que comprar. Tá? Eu, geralmente, em primeiro lugar, eu olho as normas que tem na biblioteca da própria universidade, que é consulta pública, tá? Então, eu vou na biblioteca, faço uma análise de normas que tem lá, e se não tem a norma que eu preciso, eu tenho que comprar, tá? Então, lá no orçamento, lá tu vai colocar lá R$100 no orçamento, de repente, para comprar uma norma tal que faz parte dessa análise, tá? Então, você coloca no orçamento depois que precisa comprar, tá? O orçamento é que vai cobrir essas despesas que são necessárias, tá? E, geralmente, informações de fabricação, procedimentos operacionais, manuais de manutenção, a gente geralmente tenta entrar em contato com a empresa produtora, a empresa que está vendendo o produto ou que comercializa, para tentar encontrar esses mais, né? Eu, por exemplo, eu sempre faço perícias automotivas. Então, já fiz perícias em motores, Scania, por exemplo, né? Em função de alguém ter feito uma retífica do motor, e essa retífica, geralmente uma retífica do motor custa lá na faixa aí de R$50 mil, uma retífica, né? E o cara fez a retífica, andou 1.000 quilômetros e pifou de novo o motor, né? De novo deu problema, tá? Então, a retífica não é culpa da fábrica, né? É um serviço externo que é executado por uma outra empresa, tá? Mas, às vezes, então, para conseguir o manual do motor, eu já fui várias vezes aí em Concórdia, na empresa aí que faz parte da
da Scania, que é a concessionária Scania, fui lá, por exemplo, e pedi lá conversei com o gerente, fui muito bem recebido, falei quem eu era, que eu era perito, e ia fazer um processo, um processo que envolvia um motor Scania, e que eu estava precisando dos manuais de manutenção e de retífica do motor tal e tal e tal, né? E o pessoal é muito prestativo, tá? Ele me encaminhou para o setor de oficina e, ó, você dê tudo, falou para o rapaz da manutenção lá, ó, tudo que o perito precisa, você dê cópia, tá? E assim, recebi várias cópias, né? Antigamente eram cópias impressas, não tinha PDF, né? E levei lá um monte de folhas xerocadas, né? Ele me mostrou tudo, e, ó, eu preciso desse, para mim resolver o problema. E eles foram prontamente atenciosos e me deram todos os documentos, tá? Caso a pessoa ou a empresa não faça isso, você então faz o ofício oficial da justiça, tá? Pede para o juiz encaminhar um ofício solicitando alguns esclarecimentos. Aí você faz um ofício, você cita que você pode, porque a gente pode solicitar documentos, levantamento de dados em qualquer órgão público e qualquer empresa, a gente tem o poder de fazer isso. Aí você faz um ofício informando que você é perito, que você está no processo, e pela lei tal e tal e tal, artigo tal e tal e tal, vem requerer dessa empresa, no prazo de 5 dias, que eles entreguem tal e tal e tal documento, tá? Então, vocês podem fazer isso, tá? E encaminhar, então, solicitando a empresa informações. Mas, geralmente, o pessoal é muito atencioso, né? Que quando não diz respeito a ele, e eles não vão negar as informações que você precisa, tá? Também fiz, ano passado, em novembro, fiz uma perícia no motor Audi, tá? Eu entrei em contato com o motor Audi importado da Alemanha, né? Um carro motor alemão, né? E fiz uma análise, entrei em contato com a concessionária Florianópolis e Blumenau da Audi, simplesmente mandei um WhatsApp para eles, e eles me mandaram as informações que eu precisava, fotos do virabrequim, fotos do pistão, que tinham informações para eu poder analisar o meu e ver se realmente faziam parte do Audi que eu estava fazendo a análise. Os motores, por exemplo, importados, todos eles têm uma codificação, né? Então, por exemplo, a concessionária sabe exatamente, ela tem o rastreio de todas as peças do motor. Então, eu pedi para eles se aquelas peças que estavam dentro do motor faziam parte daquilo que estava dentro do sistema, né? De peças daquele veículo. E eles também me informaram tudo certinho, ó, essa sim, essa não, né? E assim por diante. Então, eles prestam, e nem foi preciso fazer nenhum ofício, tá? Simplesmente falando que eu era perito, eles me entregaram isso. Então, tudo isso a gente tem que planejar, antes de fazer a perícia, tem que se planejar da onde a gente vai buscar essas informações. E geralmente a gente planeja, a gente vai marcar geralmente uma perícia para frente, um mês para frente. Por exemplo, eu recebi a intimação hoje, geralmente a gente vai marcar a perícia para daqui um mês à frente. Eu sempre faço isso, um mês para frente. Hoje é dia 24, então dia 24 do mês 9, eu vou realizar a perícia. Tá? Para fazer a perícia, para planejar a perícia, nós temos que também ver onde vai ser feita a perícia. Porque nós vamos ter que, de repente, dependendo da perícia, contratar um serviço externo, tem que contratar um guincho para poder remover a máquina, para levantar a máquina, o mecânico para poder desmontar a máquina e fazer aquela parte que a gente não tem habilidade para fazer isso, tá? Então a gente vai ter que contratar serviços para poder, na hora, desmontar a máquina, analisar o processo e tirar as informações pertinentes que a gente precisa. Aí o mecânico lá monta de novo tudo e você faz a análise do processo. A gente, por exemplo, cada vez que eu vou fazer uma perícia num veículo, eu tenho que contratar uma oficina, eu ligo para uma oficina mecânica, ó, preciso, especializada na área, preciso desmontar o motor tal e tal e tal. Aí, quanto é que tu me cobra para tirar do carro, desmontar o motor,
Ah, eles já te dão um orçamento. R$8.000 para tirar o motor do carro e desmontar o carro. E esses R$8.000 vai para os gastos da perícia, tá? E assim vai. Então, a gente tem que fazer o contrato, porque a gente não tem ferramenta, né, para poder desmontar uma máquina, desmontar um motor, a gente nunca tem as ferramentas adequadas para fazer tudo isso. Então, geralmente é necessário ter um apoio de uma oficina ou de uma pessoa, de um técnico experiente nessa área que possa desmontar o sistema para a gente poder analisar o problema real, tá? Então, isso é importante e tudo envolve o planejamento, tá? Para fazer a perícia, né? Então, nós temos que, depois então de planejar a perícia, executar a perícia, tá? A gente faz o planejamento dela e aí então executa a perícia lá no dia que nós marcamos para realizar a perícia, tá? Então, lá no dia que a gente vai fazer a perícia, nós vamos ter o apoio do assistente técnico do autor, ter o apoio também do assistente técnico do requerido, eles vão estar junto, nos apoiando para poder tentar, né, achar, né, o problema, né, a causa da falha, assim por diante, que aconteceu no sistema que nós estamos analisando, fazendo a perícia, tá? Então, é importante depois também ter o apoio do assistente técnico do autor e do requerido para realizar a perícia. Quando nós vamos fazer a perícia, até quando nós vamos elaborar o orçamento da perícia, nós temos que levar em consideração também o Código de Ética do Engenheiro, tá? A Resolução 1002 do CONFEA, ela trata trata do Código de Ética e tem algumas obrigações, né, que nós temos que cumprir. No caso de uma perícia, atuar com imparcialidade e impessoalidade nos atos arbitrais e periciais. Desempenhar a profissão de engenheiro, mecânico, eletricista e de produção nos limites de suas... Não podemos, vedações, não podemos formular propostas de salários inferiores ao mínimo regional, não podemos apresentar propostas com valores extorsivos muito grandes ou desrespeitando tabelas de honorários mínimos adaptáveis, tá? Não podemos aceitar trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa para as quais não tenha efetiva qualificação. Então, nós temos algumas obrigações e também algumas vedações, tá? Então, não podemos dar uma proposta de honorários acima ou abaixo do mínimo aplicável, nem sendo extorsiva e nem abaixo do mínimo, tá? Então, é fundamental isso. Isso é um desrespeito ao Código de Ética do Engenheiro, tá? Mas, assim, no caso de vocês, a perícia que vocês vão realizar, vocês já leram, né, a petição inicial e a contestação, mas em nenhum momento apareceu qual que era o produto que vocês vão fazer a perícia, tá? No caso de vocês, o que vocês vão fazer a perícia é de um sistema desses aqui, ó. O estudo de caso que vocês vão realizar a perícia, que vocês vão escrever o laudo pericial, ele envolve, então, esse equipamento aqui, ó. É um aquecedor, né? Aquecedor, na verdade, a marca dele é Mallory, né? Eu só alterei os nomes para não ter nada que ligasse ao próprio fabricante, ao Mallory, né? Mas é exatamente um produto como aqui, ó. Ele é um produto como esse, então é importante ir na internet ver o que é o produto, né? Às vezes você tem, o motor Scania. Quando você vai ver o motor Scania que estava lá, o código, é um motor que pesa lá 10 toneladas, né? Então, para você ter uma ideia do que é o produto, tem que ter uma ideia para poder fazer a perícia. Puxa, o motor de 10 toneladas precisa de um guincho para tirar ele do caminhão, né? Então, com isso a gente acaba se preparando para fazer a perícia. E também para a gente não se assustar quando a gente vai no dia da perícia. Senão a gente vai no dia da perícia e, puxa, eu pensei que era um motor aqui e é um motor do outro tamanho, é um produto diferente, né? Então, é importante fazer uma pesquisa e identificar qual é
o produto, ou o equipamento, ou o sistema, ou o processo que a gente vai fazer a perícia. Então, isso tudo está acontecendo no planejamento da perícia, tá? Aí, vocês vão ter o produto que vocês vão fazer a perícia e vocês vão, em primeiro lugar, vocês vão olhar quais são os quesitos que foram formulados pelo autor, tá? E quais são os quesitos que foram formulados pelo requerido, tá? Então, vejam que, no caso de vocês, ó, esses são os quesitos que foram formulados. Vocês têm 13 quesitos que devem ser respondidos para o autor e mais 13 quesitos que devem ser respondidos por parte da requerida, que dizem respeito, então, ao aquecedor, tá? E aí, o orçamento da perícia, principalmente, ele vai sair de acordo com esses quesitos. O orçamento, ele vai estar muito ligado, muito atrelado aos quesitos que estão sendo solicitados. Se forem quesitos simples, né, as respostas muitas vezes talvez possam ser simples. Mas se os quesitos são complexos, você vai precisar de uma assistência de um laboratório para poder fazer uma análise técnica, uma análise de falha de algum componente, e aí você tem que consultar o laboratório para ver quanto custa para fazer essa análise, tá? Então, isso é importante. Então, é importante que esse orçamento que vocês vão elaborar esteja vinculado muito com as perguntas dos quesitos, tá? Então, né, é fundamental isso. Porque se vocês formularem um orçamento muito aquém, muito abaixo daquilo que é necessário para responder os quesitos, tá? No momento que vocês aceitam, vocês têm que responder os quesitos, tá? E se um quesito, por exemplo, não sei se necessariamente esse, tá? Precisa de uma análise de falha de um outro laboratório, e você forçou isso, você, como perito, vai ter que dar conta disso, né? Ou você vai tirar dinheiro do bolso para pagar aquela análise necessária, ou você, como é que você vai responder depois para o juiz que você não fez o planejamento adequado para fazer aquela análise de falha? Então, é normal, isso pode acontecer, né? E tem que ser bem pensado, então, para que isso não ocorra, tá? Então, temos que ler todos os quesitos, mais ou menos avaliar como vão ser as respostas, e para obter cada resposta, que tipo de análise que vai ter que ser feita, e aí contratar os serviços, fazer o orçamento do serviço que vai ser necessário, tá? Eu já tenho as primeiras perícias que eu fiz, né? Eu paguei para fazer as perícias, tá? Eu fiz um orçamento mal elaborado, tá? E nesse orçamento mal elaborado, houve em algum momento a necessidade de fazer mais adiante testes nos equipamentos, e eu não tinha dinheiro orçado para fazer isso, né? Na realidade, vamos dizer assim, não tive que pagar do bolso, mas também empatou, né? Aquilo que eu recebi dos honorários pagou tudo, e do serviço que eu realizei propriamente não recebi nada, tá? Por falta de ter um planejamento mais cuidadoso, tá? Então, depois que eu perdi a primeira vez, a segunda eu aprendi, né? E não faço mais orçamento, né, que não seja adequado, tá? Então, com cuidado, eu analiso o que cada quesito precisa, tento encontrar como achar a solução, e busco, então, o orçamento de laboratórios para poder responder aquela questão. Dependendo daquilo que o autor e requerido pedem, o orçamento custa caro, ou pode custar mais barato, tá? Então, depende muito do que os assistentes técnicos solicitaram, tá? Muitas vezes, o autor é que vai pagar o assistente técnico. Então, as perguntas deles são bem perguntas que tentam responder o processo, tá? E elas são mais simples. Já o requerido, às vezes, faz perguntas mais complexas, tá?
que exigem laboratório, e isso vai aumentar o custo da perícia. E quem paga a perícia é o autor ou o requerido. E depois, aquele que ganhar ou perder, quem perder, que paga tudo depois para o outro. Tá? Mas, enfim, tem que ter alguém que paga. Tá? Então, é importante analisar cada quesito para fazer o orçamento adequado da perícia. Então, é necessário analisar os quesitos do autor e do requerido. Tá? No processo que eu passei para vocês, então, da Mallory, tá? Do nosso caso, tá? Então, esses vão ser os quesitos que vão ser respondidos por vocês no nosso estudo de caso, tá? Então, esses 13 quesitos que estão aqui e estão lá também no Google Sala de Aula, tá? São 13 quesitos formulados, então, pelo autor, o seu Douglas Alberto Maios, tá? Então, ele fez um ofício indicando o nome do assistente técnico, com toda a qualificação dele, ó, tá? E os quesitos, então, que vão ser respondidos pelo perito, referente, então, a esse aquecedor aí, tá? 13 quesitos, tá? A mesma coisa também o requerido. Ele elaborou um ofício, aquilo que vocês fizeram hoje, entregaram hoje, a Eletroconcertos e a Maiore, nomeou aqui, então, o Paulo Tobias Neto como assistente técnico e fez uma lista de quesitos, de 13 quesitos, para serem respondidos pelo perito. O número de quesitos depende das partes. Não é que tem que ser 13, nem 10, nem 20. Aquilo que o autor e o requerido quiserem fazer, eles podem perguntar. Só que quanto mais quesitos, geralmente mais cara sai a perícia. Tá? E alguém deles tem que pagar. Alguém deles tem que pagar imediato para, de repente, receber daqui a 10 anos na frente. Né? Então, isso acontece. Tá? Então, os quesitos, então, são elementos importantes. E a avaliação, então, dos honorários depende da análise desses quesitos. Tá? Então, essa é importante. Tá? Isso é importante. Tá? Olhar com cuidado esses quesitos. Bom, então, como é que vocês vão fazer, geralmente, o ofício, então, para encaminhar o orçamento? Bom, vocês vão analisar igual a esse aqui, ó. Então, esse é o ofício de aceito de perícia, ó. Então, aqui em cima vai estar o nome do perito, ó, tá? No papel timbrado, a folha de nota de cabeçalho e rodapé do ofício, ó. No rodapé do ofício tem o nome do perito, e todas as informações dele. Então, é como se fosse um papel timbrado do perito. Como existe o papel timbrado do advogado, também existe o perito, tá? E aqui, então, tem mais ou menos o ofício do perito, ele encaminhando, então, o orçamento. E uma coisa que eu queria falar, né? O perito tem que encaminhar a qualificação dele, se ele é qualificado nos autos, né? Então, eu já peguei vários processos que tinham lá 5 páginas do currículo vitae do perito, mostrando tudo que ele faz, né, em termos de que fez de processo, ou o que ele foi durante a vida dele, tá? Eu geralmente encaminho nos meus ofícios, eu encaminho o meu currículo Lattes, tá? A indicação do currículo Lattes, e as pessoas, o juiz, eles vão lá no currículo Lattes meu, do CNPq, e analisam lá qual que é a minha qualificação profissional, tá? Eu não vou estar encaminhando mais 50 páginas de currículo Lattes, né, de currículo vitae, para poder mostrar qual que é a minha qualificação. Então, geralmente, eu faço isso. E seria bom também vocês, agora acessei aqui, seria bom vocês também terem essas informações no currículo Lattes de vocês. Tudo que vocês fizeram de cursos, de atividades, de trabalho de vocês, coloca no currículo Lattes de vocês. Para qualquer vaga de trabalho, realização de uma perícia, vocês só direcionam as informações para o currículo Lattes do CNPq, tá? Então, tem isso, então, que é feito, então, o ofício é feito assim. Então, para a próxima aula, vocês vão fazer, então, o ofício de
encaminhamento do orçamento da perícia dos autos do processo desse caso, tá? Vocês não vão nomear vocês como perito, então vou indicar vocês como perito, vão colocar dados, novamente dados não reais aqui, né? Vão inventar alguns dados de vocês aqui e vão elaborar um ofício contendo o orçamento. E nesse ofício tem geralmente, né, uma... Deixa eu fazer uma coisinha aqui, né? Deixa eu abrir aqui o arquivo para mim aqui, tá? Deixa eu fechar ele aqui e vou abrir lá do meu... Geralmente, para fazer, então, esse orçamento, vocês têm que elaborar, então, uma planilha no Excel ou no próprio Word aí, tá? Aqui. Esse aqui. Vão ter que elaborar uma planilha, né? Constando algumas informações. Então, a segunda planilha aqui, deixa eu visualizar. Girar visualização no sentido horário. A minha cortou por algum motivo, cortou aqui. Nessa planilha, pessoal, vocês vão fazer, então, uma planilha descrevendo todas as atividades que vocês têm que realizar na perícia, tá? Então, a minha cortou aqui por algum motivo, cortou, não sei porquê, mas dá para ver todos os dados aqui, ó. Então, nessa planilha, nessa tabela do Word, tá? Vocês colocam em cima o nome de vocês, é uma planilha de formação de preço por tempo para a realização de perícia, o interessado é o poder jurídico, aqui do lado, né, poder jurídico, o serviço é para perícia técnica, para produção antecipada de provas referente aos autos tal e tal, vocês colocam aqui, e mais ou menos nessa formação de preço, vocês coloquem aqui as horas técnicas por atividade desenvolvida e deslocamento aqui no item 2, deslocamento, custo material e serviços de terceiros, tá? Então, vocês vão ter essas dois itens, 1 e 2, tá? Então, aqui vocês têm algumas atividades que vão ser feitas na perícia. Então, o estudo do processo, quando vocês recebem o processo, tem que fazer um estudo dele. Quantas horas vocês vão colocar para fazer o estudo do processo? Trabalhos externos, reuniões, 1 hora. Levantamento de documentação, 1 hora. Planejamento e definição da metodologia, também 1 hora para planejar a perícia, muitas vezes dá mais. Perícia em loco, 4 horas, tá? Processamento de dados e informações, 2 horas. Elaboração da aula pericial, 5 horas. Custo da hora do engenheiro mecânico perito, R$300 eu coloquei aqui, ó, tá? Tudo isso, então, ó, vezes, vai dar aqui o custo total da mão de obra do perito, R$5.100, tá? Pode ter mais atividades que dependem do tipo de processo em específico, tá? Ok? Ok? Então, pode ter mais itens aqui. Esse é um caso que, para mim, deu certo. Aqui embaixo, então, outros custos. Nós temos que ir até Chapecó, 300 km, 0,7 o custo, 210 de combustível e despesas extras. Fotocópias e encadernações, R$50. Estadia e alimentação, nenhuma, tá? Serviço de ART, R$82 a ART. Serviço de terceiro, desmontar o motor, por exemplo, R$1.000. Então, total do custo 2, 1.342. Somando com o custo 1, 5.100, R$6.442, tá? R$6.442. Agora vem o seguinte, impostos, taxas e encargos. Eu coloquei aqui 20% de 6.442. 1.238, total 7.730, tá? Hoje em dia, eu coloco aqui 30% é imposto de renda, tá? Esse valor aqui, ó, 6.442, quando eu receber esse valor, eu pago 30% de imposto de renda para tudo que cai na minha conta, tá? Então, eu tenho que já colocar aqui 30% de imposto de renda. Então, já soma aqui 3 vezes 6, R$2.000 só de imposto de renda e dá o valor bruto que vai ser pago aqui, ó, tá?
Então, hoje em dia, dependendo da faixa salarial que você está, pessoal, tá? Você tem que colocar imposto de renda, tá? Então, o imposto de renda pode depender da tua faixa, é 30%, tá? Lá na primeira vez que eu fiz esse trabalho, lá em 2004, 2005, por 2003, por aí, as primeiras perícias, né? Eu recebia da universidade e estava dentro de um certo patamar de recebimentos naquela época. 20%, se não me engano, era 20% do imposto de renda. E aí, quando eu fiz essa perícia lá em 2003, 2004, eu passei para 30%, né? Só o fato de eu ter realizado a perícia, que entrou mais aquele valor da perícia, eu passei dos 20% para os 30%. Então, eu só tive prejuízo com aquela primeira, né? Era a mesma coisa que não ter feito nada. Eu paguei imposto a mais do que devia. Eu não devia ter feito a perícia. Tá? Acontece também isso. Né? A gente passa de uma para outra por causa da introdução de uma receita a mais. Tá? E aí também não vale a pena. Né? Então, naquela época, aquela primeira eu realmente paguei para fazer ela. Tá? Depois, no outro ano, quando eu fiz o imposto de renda, eu passei de uma faixa de imposto de renda para outra por causa daquela perícia e aí me ferrei todo. Né? Então, cuide muito disso tudo. Tá? Então, hoje eu coloco 30% de tudo. Tá? Então, hoje é 30%, né? Eu vou entrar nos 30%, coloco 30% e deu. Tá? Então, total 7.730. E aí a gente divide em duas parcelas, então, né? A metade da primeira parcela paga no ato do aceito e a outra parcela quando eu entrego o laudo pericial. Tá? Ok? A primeira parcela é importante porque daí vocês recebem dinheiro para poder pagar principalmente as primeiras partes. Tem que pagar algum laboratório para fazer alguma análise, vocês pagam com a primeira parcela. E a segunda, digamos assim, é o lucro que vem para vocês, né? O trabalho propriamente dito de vocês, tá? Então, como perito. Então, sempre faço isso, tá? E sempre coloquem, nunca deixem para receber no final, tá? Porque se vocês não colocarem para receber no aceito da perícia e depois na entrega do laudo pericial, eles só vão pagar para vocês a perícia quando terminar o processo. E o processo demora 10 anos ainda para terminar na frente, então vocês perdem, né, de receber. Então, sempre coloquem quando vocês vão receber. No aceite da perícia, metade, e na entrega do laudo pericial, a outra metade. Para não precisarem ficar 10 anos esperando para receberem o orçamento, porque o pessoal faz isso mesmo. Se não está escrito, eles não pagam. Tá? Vamos pagar lá no final só. Tá? Então, fiquem de olho aberto com isso. Tá? Então, esse aqui é um exemplo, então, de como fazer uma tabelinha. Vocês podem fazer a tabelinha no Word, podem fazer a tabelinha no Excel. A minha cortou aqui na impressão, não sei por que ela cortou ali metade dela fora, tá? Mas é bem assim. Fui eu que elaborei isso? Não, eu copiei, né, de um outro lugar, tá? Que eu vou mostrar onde que eu copiei, tá? Custo da hora, R$300 a hora engenheiro, perito, tá? Da onde é que eu tirei esse valor? Aí, pessoal, vocês têm que procurar qual é os honorários que devem ser pagos para os peritos, tá? Então, esse valor de R$300 aqui por hora trabalhada, eles vêm do seguinte, ó, tá? Eu vou abrir aqui, vou lá no Classroom, laudos e perícias, tá? Eu sempre venho para cá, isso aqui também é o meu guia para mim fazer as minhas perícias, tá? Eu sempre venho aqui para fazer tudo por aqui, tá? E vou lá no item assistente técnico, honorários do perito, aqui, ó. E vou consultar aqui alguns links que eu coloquei para verificar qual é o valor da hora. Aqui eu coloquei o IBAP de Santa Catarina, o IBAP Minas Gerais e também o IBAP RS, e eu tinha aqui o do Paraná, não tem, tá aqui o do Paraná. Tem o IBAP, que é o Instituto, né, Brasileiro de Perícias, né, com a tabela de orçamentos. Pode ser que não esteja mais funcionando agora, vamos ver. IBAP SC.
Me direcionei para lá. O IBAP IBAP. Vamos ver aqui. Aqui tem os cursos. Já não tem mais o link para aquela informação. Vou voltar lá de novo e vou para cá. Ó, regulamento de honorários, perícias e avaliações. Então aqui, ó, o valor recomendado para o cálculo de orçamento do IBAP SC é de R$ 300 a hora. Então, o valor que eu estou fazendo o orçamento está de acordo com o IBAP SC. Esse valor não se altera já faz uns 4 anos, tá? Esses R$ 300 estão aí, a hora técnica, tá? R$ 300 o IBAP SC recomenda para realização de perícias, tá? E tem aí todas as recomendações que eles sugerem. Inclusive, se vocês baixarem aqui, ó, a planilha de formação de preço, ó, tá aqui, ó. Clique no PDF e vai baixar uma planilha igual àquela minha. Tá aí, ó. Então, tem uma planilha com o valor do que é desenvolvido, tá? A minha é igualzinha deles aqui, ó, tá? Mudei algumas coisas, tá? Mas é praticamente a mesma planilha, tá? Então, com o valor e os custos. Ó. Aqui tem custo de 20%, eu coloco 30%, que é o valor, 27%, que é o valor do imposto de renda, tá? Então, caiu na minha conta, 30% de tudo é imposto de renda. Quem paga é o processo, tá? Então, tem a planilha para elaboração de preços. Vocês podem baixar ela, então, para fazer, então, o orçamento da perícia de vocês, tá? Olha que legal, tá? A minha também está baseada em cima dessa aqui. E aí tem uma série, então, de itens, pessoal, para a formação do preço do orçamento, tá? Então, pessoal, é importante vocês lerem isso aqui para fazerem o orçamento da perícia de vocês. O que mais que tem lá? Vamos entrar no IBAP RS. Eu acho que deve ser esse aqui. IBAP RS. Vai abrir o site deles, um pouquinho. Se está o link ainda ativo. Ó, IBAP Rio Grande do Sul. Cursos online. Não é mais essa página aqui, que é a página que tem o orçamento. Viu, gente? A gente não precisa ser sócio dos IBAPs aí, tá? A gente pode ser perito sem ser sócio. Ah, tá aqui, ó. IBAP RS. O IBAP RS tem a tabela de honorários 2011, ó. 2011. CUB. Aqui só tem de CUB. Vamos ver o valor da hora aqui. Mas se não estou enganado, é uns R$ 340 a hora do IBAP RS. Não está agora para identificar, tem que ler todo o trabalho aí para ver. Mas se não estou enganado, o valor da hora está em torno de 300 a 340 reais também aqui no IBAP Rio Grande do Sul, tá? Então, é só ler que a gente vai identificar isso. E tem também os valores dos honorários do IBAP Paraná, ó, tabelinha do IBAP Paraná. Só para a gente conferir, né? Mas assim, o valor hoje, R$ 340 reais, na média, tá? Valor da hora técnica, ó. Opa, aprovado quando? 2019, ó. Esse aqui é o valor da hora técnica aprovada em 2019 do IBAP Paraná. R$ 453 reais a hora do engenheiro. Né? O engenheiro ou do perito, tá? Então já dá para ver que está mais atualizada, né? 2019. Então, ó, 350 a 400 reais é um bom valor para a hora atividade do perito, tá? Aqui em Santa Catarina, tá? Ok? Ó, e por último, vamos ver só do IBAP Minas Gerais. A última, só para ter uma ideia. Vamos ver se está atualizada a página aqui. Não tem mais aqui atualização. Mas eles têm um manual. O IBAP Minas Gerais tem um manual completo que não está mais aqui. Ele ligava direto à página, agora não está mais, tá? Mas, possivelmente, o valor da hora do perito também está na faixa dos R$ 453 reais lá em Minas Gerais, tá? Aqui, ó, tem revista. Eles têm um manual completo
sobre como fazer o orçamento das perícias, tá? Então, a gente tem que consultar esses sites para ter um valor estimado, estimar um valor para o juiz da nossa hora. Então, eu me baseio sempre no de Santa Catarina, tá? Muito embora não seja, eu não preciso seguir exatamente ele, mas para ter uma ideia do orçamento, eu sigo mais ou menos isso. Se não me engano, o último que eu fiz foi R$340. O último orçamento que eu fiz. Tá? Eu fiz uma média do Rio Grande do Sul e Paraná, uma coisa assim que eu fiz, e coloquei R$340, tá? como orçamento. Então, é bom a gente sempre se basear em cima desses sites para fazer o orçamento da perícia. Tá? Então, tá aí. Tá? E aqui, então, tem o modelo do ofício para vocês fazerem, então, o ofício de vocês. Tá? Vocês podem, então, se basear nesse ofício que está aqui, no modelo de ofício, para fazerem o ofício, né, indicando vocês como peritos do processo, do estudo de caso, e dando um orçamento e apresentando a tabela de formação de preços do orçamento, tá? Para vocês encaminharem para a próxima aula, então, tá? Esse ofício vai ser a presença da próxima aula, então. Na próxima aula, a presença vai ser dada em função da realização desse ofício aqui, tá? Bom, o que mais, então, que temos aí? Então, deixa eu apagar esse monte de coisa aqui para ficar mais rápido aqui no computador. Vocês têm várias, então, informações, então, que podem estar buscando aí, então. Sigam sempre também lá o Google Sala de Aula. Tá? Lá tem bastante informações sobre a perícia. Tá? O que mais? Bom, aí vocês vão, então, fazer o orçamento da perícia. Mas, quando vocês começarem a fazer o orçamento da perícia, vocês vão estar começando a realizar o laudo pericial. De que forma isso? Por que e como? Tá? Assim, ó, só vou falar a primeira parte. O que é o laudo pericial? Na semana que vem eu vou falar sobre ele. Mas o laudo pericial, gente, então, o laudo pericial, ele é formado por diversas partes de acordo com o CPC 2015. Tá? Aqui, ó. Antigamente, essas eram as partes do processo. Atualmente, essas aqui são as partes do processo, do laudo pericial. Então, o laudo pericial tem que ter uma folha de rosto, uma exposição do objeto da perícia, descrição do local, do fato e características, análise técnica e metodologia utilizada, resposta aos quesitos do autor e do réu, conclusão técnica e anotação de responsabilidade técnica, ART. Tem que ter isso aqui no processo, no laudo pericial. Tá? E isso, dentro de cada uma dessas partes, há uma série de itens que estão dentro de cada parte dessas aí. Digamos assim, cada uma é um título e existem vários subtítulos dentro de cada uma dessas partes. Tá? Então, em uma delas, só vou falar isso para vocês hoje, que é apresentações técnicas, ó, em uma das partes, que é a parte 2, descrição do local, dos fatos e características técnicas. Dentro dessa parte, existe aqui, descrição técnica do sistema e o histórico processual. O histórico processual, gente, que é uma das partes que compõem o laudo, ele é elaborado quando a gente vai fazer o orçamento e o planejamento da perícia. Porque nessa parte é a parte que a gente inicia a construção do laudo. Nós temos que entender o que aconteceu com o requerido. E aí o que a gente faz? O histórico processual, então, na primeira vez que nós vamos ler o laudo, o processo,
Nós estamos na fase de fazer o orçamento para o juiz. Nós pegamos e colocamos, abrimos um arquivo do Word, tá? E colocamos em ordem de cronológica aquilo que aconteceu dentro do processo. Para quê? Para entender melhor o que aconteceu no processo. Porque tu tem dois documentos importantes. Um é a petição inicial, que tem ali que o autor conta o que aconteceu por datas. Ele vai citando por data. Na data tal aconteceu tal, no outro dia aconteceu isso, depois de 5 meses, daí tu soma 5 meses a data, o que aconteceu, e coloca em ordem cronológica. Mas lá tu tem somente a visão do autor. Aí você olha a contestação, que também está em ordem cronológica. Tá? Então, você pega essas informações cronológicas do autor e do requerido e você faz um documento colocando uma dentro da outra, em ordem, para você entender o que aconteceu. Senão, você não vai saber o que aconteceu. Então, eu faço sempre assim. Para começar, eu faço um resumo do histórico processual. Não é uma cópia integral, mas eu coloco, então, por datas do que aconteceu, tudo o que aconteceu. Por exemplo, nesta sessão da perícia, faça o histórico processual dos fatos ocorridos, extraído dos autos do processo. Em 10 de agosto de 2009, é assinado um pedido número tal, que consta na folha 79 dos autos do processo. Se eu quiser recorrer, olhar essa folha, eu sei que está lá na folha 79 do processo, tá? Que é o interesse de compra e venda entre pessoa tal e pessoa tal. No dia 10 de agosto a 19 de agosto, são realizados serviços de compra de peças para o caminhão de perícia, 10 a 19. Na folha 89 e 85, no dia 10 de agosto, consta que foi trocada essas partes aqui. Ó. Na folha 90, no dia 11 de agosto, aquisição de peças para embreagem, e assim por diante. Então, a gente coloca em ordem isso para a gente poder tentar entender o que aconteceu. Porque senão a gente não entende o que aconteceu. Tá? É tanta confusão que se você não colocar nessa ordem, dificilmente você vai conseguir resolver o problema. Porque muitas das respostas, pessoal, estão aí, ó, estão nesse histórico. Tá? Então, a resposta que você vai dar uma resposta técnica, é claro, né? Mas essas respostas técnicas, o que aconteceu entre essas datas é que vai estar a resposta técnica. Tá? Então, é fundamental você fazer uma síntese por ordem cronológica, um histórico do que aconteceu no processo. Isso continua. Tá? No meu último processo, isso aqui teve 3 folhas, mas eu só fiz uma síntese. Eu peguei os principais fatos e coloquei na ordem para mim entender o que aconteceu. Porque é muito importante para a gente ver aquilo que aconteceu. Então, teve uma vez, né, que eu fiz uma perícia de um caminhão que quebrou uma caixa de mudanças, tá, que tinha sido recém-feita. E aí eu coloquei em ordem cronológica tudo, e constava que na ordem cronológica, a descrição do autor, que quando o motorista do caminhão saiu de uma serra lá em São Paulo, de um posto tal, e quando ele saiu do posto, ocorreu a quebra do cardan, o cardan quebrou a caixa de mudanças e quebrou tudo que vinha pela frente. Né? Daí deu o problema. Tá? E aquele posto que tem lá em São Paulo, na serra, você vai no Google e olha, ele é um posto que tem uma subidinha. Né? Você vai analisar, a saída do posto é uma saída de uma serra e tem uma subida. E aí quebrou a cruzeta, e aí me veio a principal forma de resolver o problema daquela quebra do motor é identificar a cruzeta. Eu ia pegar a cruzeta, que é uma pecinha que transmite o movimento para as rodas, tá? E fazer a análise daquela pecinha. Se ela quebrou por fadiga ou se ela quebrou por sobrecarga.
porque aquela poderia ser a solução de todo o problema, o desfecho do conflito era para aquela peça, tá? Porque o que acontece? Se o sujeito vai sair de um posto e quebra a cruzeta e depois quebra a junta e quebra a caixa de marcha e quebra tudo, o cara poderia ter trocado uma marcha errada, né? O cara saiu uma primeira, o cara botou uma terceira e, bom, aí quebra tudo, né? E aí a cruzeta ia me dizer tudo. E aí, quando eu fiz a perícia, eu coloquei lá, eu preciso que o autor entregue a cruzeta para fazer a análise. Até hoje, eu estou esperando a cruzeta para fazer a análise, porque ela sumiu do processo, né? E daí, quando eu solicitei a cruzeta, aí apareceu uma correspondência nos autos dizendo que a cruzeta foi perdida. A cruzeta não foi encontrada mais no coisa. Mas ela era um elemento importante para dizer se foi fadiga na peça ou foi sobrecarga, né, para uma troca errada de marcha. Se foi troca errada de marcha, automaticamente o autor é o culpado. O motorista trocou a marcha errada e quebrou tudo. Se foi por fadiga, é a concessionária, né, é peça mal projetada, né? Eu tiraria a resposta desse negócio aí, mas, no entanto, eu nunca consegui ver a cruzeta para dar a resposta correta, tá? Então, para vocês verem o que é importante, né, fazer essa análise. Você vai no Google, olha como é que é o posto, né? Dá para ver tudo hoje em dia, né? Conversa, né? Eu troco muito ideias, eu tenho o meu cunhado caminhoneiro, então eu troco umas ideias com ele, não falo nada que estou fazendo, mas eu troco, e se acontecesse tal coisa, o que acontece? Aí eles me falam, daquilo que eles me falam, eu vou atrás ver se é certo ou é errado, e aí a gente vai tirando as nossas conclusões, né, para poder escrever o laudo pericial. A gente tem que fazer mais ou menos sempre assim. Então, essa primeira parte, eu só vou falar essa parte do histórico processual é importante a gente fazer antes de mandar o orçamento para o juiz, entender o que aconteceu. A gente faz um arquivo do Word e depois copia e cola no processo com uma parte, então, do histórico processual. Mas é importante fazer essa parte, tá? Para poder, então, tirar conclusões mais acertadas sobre o que a gente vai estar fazendo, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui o que é o laudo pericial, tá? Na próxima aula eu vou mostrar o que é o laudo pericial, tá? Agora eu só mostrei exatamente quais são essa parte, para vocês, então, planejarem este trabalho de vocês aí, tá? Outra coisa que eu faço também sempre, tá? Tem também um arquivo aqui, ó, dentro do portal acadêmico, que é esse aqui, ó, planejamento para a realização da perícia. Então, isso aqui é um documento que eu faço antes de fazer a perícia, para mim usar no dia da perícia. Então, ele geralmente é um documento assim, ó. Nossa, hoje está indo 9 horas, eu não estou terminando aqui, está indo longe, tá? É um documento que eu faço no Word, coloco todas as informações, então, do nome dos assistentes técnicos, do objeto de análise, e coloco exatamente o que eu tenho que fazer, em ordem. Primeira coisa, quando eu vou fazer a perícia, fotografar as peças, ver o quesito 3, tentar inicialmente identificar as partes, preciso ir da comarca tirar tal coisa, e aqui eu tenho os quesitos que foram pedidos pelo autor e réu, e eu dou um espaço aqui, ó, para que durante a perícia eu levo junto esqueci o nome agora uma planilha, né? Levo junto uma planilha de madeira ali para, né? Como é que chama ele? Não é planilha, esqueci o nome, né? Coloco uma planilha, levo uma prancheta junto, tá? E coloco isso, né? Levo uma prancheta junto e à medida que eu vou analisando os quesitos, eu vou já colocando alguma resposta aqui junto com os assistentes técnicos, para mim não esquecer depois. Porque senão a gente analisa tudo e acaba não anotando muitas coisas. A gente depois, quando chega em casa, no escritório, para poder responder os quesitos, a gente não lembra o que aconteceu. Então,
é bom ter um espaçozinho e a gente vai anotando, ó. Conversei com com os assistentes técnicos e eles acharam melhor fazer tal e tal coisa aqui, tal ensaio, ou então identificaram tal e tal número, e assim por diante, tá? Então é bom sempre fazer uma fichinha dessa aqui, leva a prancheta junto e vai anotando tudo que tem aqui, ó, tá? Isso aí depois vira uma sujeira toda, né? Porque a gente está mexendo com graxa, no caso da mecânica, né? Tá desmontando as coisas e aqui tem óleo junto e fica uma sujeira toda essa planilha aqui, esses dados, né? Mas a gente não pega essas informações que a gente obteve durante a análise, tá? Então eu faço também alguma coisa assim, né? Para não esquecer de nada, tá? E vou colocando um xizinho se tudo aconteceu. Tentar sempre procurar as respostas de todos os quesitos durante a realização da perícia. E depois eu tiro as conclusões sozinhos, né, se aquilo é verdade ou não, o que